Capítulo 2. Decisões, o caminho do poder. O homem nasce para viver, e não para se preparar para viver. Frase de Boris Pasternak. Você se lembra de quando George Bush Jr. ainda era o presidente dos Estados Unidos? O PlayStation surgia como o game da onda, e o Vectra era o carro dos sonhos. O presidente Lula tinha assumido o governo no Brasil e disse que a crise era só uma marola. Lembra de ter ouvido a notícia de que aviões se chocaram nas Torres Gêmeas? Lembra de quando os Estados Unidos declararam a Primeira Guerra do século XXI? De quando o Brasil se tornou pentacampeão em Copas do Mundo? Pense um pouco. Onde você se encontrava então? Como você era? Quem eram os seus amigos? Quais eram suas esperanças e sonhos? Se alguém lhe perguntasse onde estaria dentro de 10 ou 15 anos, o que teria respondido? Você se encontra hoje onde queria estar naquela época. Uma década pode passar bem depressa, não é? Mais importante ainda, talvez devêssemos estar nos perguntando: como vou viver os próximos 10 anos de minha vida? Como vou viver hoje, a fim de criar o amanhã pelo qual me empenho? Como vou me posicionar de agora em diante? O que é importante para mim neste exato momento, e o que será importante para mim a longo prazo? O que posso fazer hoje para mudar meu supremo destino? Daqui a 10 anos você certamente chegará. A questão é, onde? Quem você terá se tornado? Como viverá? Qual será a sua contribuição? Agora é o momento para projetar os próximos 10 anos da sua vida, e não depois que passarem. Devemos aproveitar o momento. Já estamos vivendo a passagem da segunda década do século XXI. Em pouco tempo, estaremos 10 anos mais velhos. O ano 2026 chegará antes que você perceba, e dentro de meros 10 anos você estará se recordando do dia de hoje, tal como fazemos agora em relação a 2000. Ficará satisfeito ao rememorar os dias de hoje? Ou perturbado? Deleitado, ou perturbado? No início de 1980, eu era um garoto de 19 anos. Sentia-me só, e frustrado. Não tinha virtualmente recursos financeiros. Não tinha ninguém que me treinasse para o sucesso, amigos ou mentores vitoriosos, nem objetivos definidos. Sentia-me confuso e estava obeso. No entanto, em poucos anos, descobri um poder que usei para transformar radicalmente todas as áreas da minha vida. Depois que o dominei, utilizei-o para revolucionar minha vida em menos de um ano. Foi o instrumento com que aumentei dramaticamente meu nível de confiança, e desta forma, minha capacidade para agir e produzir resultados concretos. Utilizei-o também para voltar a controlar meu bem-estar físico e me livrar, de modo permanente, de 20 quilos de gordura. Com isso, atraí a mulher dos meus sonhos, casei e criei a família que desejava. Usei esse poder para elevar minha renda do nível de subsistência para mais de $1 milhão por ano. Mudei do meu apartamento minúsculo, onde lavava os pratos na banheira por não haver cozinha, para onde moro hoje com a família, o Delmar Castle. Essa única distinção me levou da solidão e sensação de insignificância, para a gratidão por novas oportunidades para contribuir com alguma coisa para milhões de pessoas em todo o mundo. É um poder que continuo a usar a cada dia da minha vida para mudar meu destino pessoal. Em Poder Sem Limites, deixei bem claro que o meio mais poderoso de moldar nossas vidas é agir. A diferença nos resultados que as pessoas produzem se resume ao que fizeram de uma maneira diferente das outras em situações iguais. Ações diferentes produzem resultados diferentes. Por quê? Porque toda ação é uma causa desencadeada, e seu efeito se soma a efeitos passados para nos levar numa direção definida. E todo movimento conduz a um fim, o nosso destino. Em suma, se queremos dirigir nossas vidas, devemos controlar nossas ações sistemáticas. Não é o que fazemos de vez em quando que molda nossas vidas, e sim o que fazemos sistematicamente. A pergunta básica e mais importante é a seguinte: o que precede todas as ações? O que determina que ações efetuamos e, portanto, quem nos tornamos, e qual o nosso supremo destino na vida? O que é o pai da ação? A resposta, claro, é aquilo a que venho aludindo o tempo todo: o poder de decisão. Tudo o que acontece em sua vida, tanto aquilo com que se emociona quanto o que o desafia, começa com uma decisão. Creio que é nos momentos de decisão que o seu destino é moldado. As decisões que você está tomando neste instante, todos os dias, moldarão como se sente hoje, e também quem vai se tornar nos anos 2020 e além. Ao recordar os últimos 10 anos,
Acha que houve ocasiões em que uma decisão diferente teria feito sua vida radicalmente diferente do que é hoje, para melhor ou para pior? Talvez, por exemplo, tenha tomado uma decisão quanto à carreira que mudou sua vida. Ou, quem sabe, não tenha tomado. Pode ser que nos últimos 10 anos tenha decidido se casar, ou se divorciar. Pode ter comprado um DVD, um livro ou comparecido a um seminário, e com isso mudou suas convicções e ações. Talvez decidiu ter filhos, ou preferiu adiá-los, pensando na carreira. Pode ser que tenha decidido investir numa casa ou num negócio próprio. Talvez tenha começado a fazer exercício, ou desistido. É possível que tenha decidido parar de fumar, ou se mudar para outra parte do país, ou ainda viajar ao redor do mundo. Como essas decisões o levaram a esse ponto em sua vida? Experimentou emoções da tragédia, e frustração, injustiça e desesperança, durante a última década da sua vida? Eu experimentei. Caso afirmativo, o que decidiu a respeito? Seguiu em frente ou desistiu? Como essas decisões moldaram sua vida atual? O homem não é a criatura das circunstâncias, as circunstâncias é que são criaturas do homem. Frase de Benjamin Disraeli. Mais do que qualquer outra coisa, creio que são nossas decisões, e não as condições de nossas vidas, que determinam nosso destino. Você e eu sabemos que há pessoas que nascem com vantagens, têm vantagens genéticas, ambientais, familiares, ou de relacionamentos. Contudo, também sabemos que constantemente conhecemos, lemos a respeito e ouvimos falar de pessoas que, contra todas as possibilidades, se projetaram além dos limites de suas condições, ao tomarem novas decisões sobre o que fazer com suas vidas. Tornaram-se exemplos do poder sem limites do espírito humano. Se decidirmos, você e eu podemos fazer de nossas vidas um desses exemplos inspiradores. Como? Simplesmente tomando decisões hoje sobre como viveremos nossas vidas nos anos 2020 e além. Se você não tomar decisões sobre como vai viver, então já tomou uma decisão, não é mesmo? Ou seja, decidiu se deixar dirigir pelo ambiente, em vez de moldar seu próprio destino. Toda a minha vida mudou em apenas um dia, o dia em que determinei não apenas o que gostaria de ter na vida, ou o que queria me tornar, mas também decidi quem e o que eu estava empenhado em ser e ter em minha vida. É uma distinção simples, mas crítica. Pense um pouco. Há uma diferença entre estar interessado e estar empenhado em alguma coisa. Pode apostar que sim. Muitas pessoas dizem coisas como: puxa, eu realmente gostaria de ganhar mais dinheiro. Ou, gostaria de ser mais ligado a meus filhos. Ou, sabe, eu realmente gostaria de fazer uma diferença no mundo. Mas esse tipo de declaração não representa de modo algum empenho. A pessoa apenas anuncia sua preferência, dizendo: estou interessada em que isso aconteça, se não tiver que fazer nada. Isso não é poder. É uma oração fraca, sem qualquer fé para acioná-la. Esperem, escutem-me. Não temos que ser só carneiros. Não apenas você tem que decidir que resultados está empenhado em conseguir, como também o tipo de pessoa em que está empenhando em se tornar. Como ressaltamos no capítulo 1, você tem de fixar padrões para o que considera ser um comportamento aceitável para si mesmo, e decidir o que deve esperar daqueles que lhe são caros. Se não estabelecer um padrão básico para o que irá aceitar em sua vida, verá que é fácil resvalar para comportamentos e atitudes ou mesmo para uma qualidade de vida muito abaixo daquilo que merece. Precisa estabelecer e viver segundo esses padrões, não importa o que aconteça na sua vida. Mesmo quando tudo sair errado, mesmo quando chover na sua parada, mesmo que ninguém lhe dê o apoio que precisa, ou que a bolsa despenque, mesmo que seu amor o abandone, ainda assim deve manter a decisão de viver sua vida no mais alto nível. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca faz isso por estar demasiadamente ocupada a inventar desculpas. A razão pela qual essas pessoas não atingiram seus objetivos, ou não estão vivendo as vidas que desejam, deve-se ao modo como seus pais as trataram, ou a falta de oportunidade na juventude, ou porque são muito velhas, ou então jovens demais. Todas essas desculpas não passam de sistemas de convicções. Não são apenas limitadoras, são destrutivas. Usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de vencer qualquer desculpa e modificar qualquer parte de sua vida em um instante. Pode mudar seus relacionamentos, seu ambiente de trabalho, nível de aptidão física, rendimentos e estados emocionais. Pode determinar se está alegre ou triste, frustrado ou animado, escravizado pelas circunstâncias ou expressando sua liberdade.
É a fonte de mudança dentro do indivíduo, família, comunidade, sociedade, o mundo. O que mudou tudo na Europa Oriental nos últimos anos. As pessoas como você e eu, tomaram novas decisões a respeito do que apoiariam, do que considerariam aceitável ou inaceitável, e o que não mais tolerariam. Certamente que as decisões de Gorbachev abriram o caminho, mas foi a determinação de Lech Walesa, e seu empenho em atingir um padrão mais alto que construiu a estrada que levou à maciça mudança política e econômica. Pergunto frequentemente a pessoas que se queixam de seus empregos, por que foram trabalhar naquele dia. A resposta geralmente é, porque tinha que ir. Você e eu precisamos lembrar uma coisa: não há virtualmente nada que sejamos obrigados a fazer neste país. Claro que não temos que ir trabalhar. Não aqui. E você não tem de trabalhar em determinado lugar, e num dia determinado. Não na América. Você não é obrigado a fazer o que vem fazendo nos últimos 10 anos. Pode decidir fazer alguma outra coisa, uma coisa nova, hoje. Neste exato momento você pode tomar uma decisão: voltar à escola, dominar a arte do canto ou da dança, passar a controlar suas finanças, aprender a pilotar helicópteros, começar a fazer meditação, inscrever-se na aula de dança de salão, visitar um centro espacial da NASA, aprender a ler francês, ler mais para os seus filhos, passar mais tempo no jardim cuidando das flores, até mesmo pegar um avião para Fiji e viver numa ilha. Se você realmente decidir, poderá fazer quase qualquer coisa. Se não gosta do relacionamento em que está envolvido agora, tome a decisão de mudá-lo. Se não gosta do seu emprego atual, mude de emprego. Se não gosta do modo como se sente a seu próprio respeito, modifique isto. Se é um nível mais alto de vitalidade física e saúde o que você quer, pode mudar agora. Em um momento, você pode usar o mesmo poder que moldou a história. Escrevi este livro para desafiá-lo a despertar o gigantesco poder de decisão e reivindicar o direito inato de poder ilimitado, vitalidade radiante, e paixão jubilosa, o que é tudo seu. Precisa saber que pode tomar uma nova decisão neste exato momento, e que essa decisão irá modificar imediatamente a sua vida. Uma decisão sobre um hábito que quer mudar, uma habilidade que deseja dominar, como irá tratar as pessoas, um telefonema para alguém com quem não fala há anos. Talvez haja alguém com quem você deva entrar em contato, a fim de levar sua carreira para o próximo nível. Pode ser que você tome uma decisão neste exato momento no sentido de desfrutar e cultivar as emoções mais positivas que merece experimentar diariamente. Quem sabe você talvez escolhesse mais alegria, confiança ou paz de espírito. Antes mesmo de virar esta página, pode fazer uso desse poder que já existe no seu interior. Tome agora a decisão que poderá orientá-lo em uma direção nova, positiva e poderosa, em busca do crescimento e felicidade. Nada pode resistir à vontade humana que empenhará até a sua existência no objetivo declarado. Frase de Benjamin Disraeli. Sua vida muda no instante em que você tomar uma decisão nova, coerente e empenhada. Quem poderia imaginar que a determinação e convicção de um homem tranquilo e modesto, advogado por profissão e pacifista por princípio, teria o poder de derrubar um vasto império? No entanto, a inabalável decisão de Mahatma Gandhi de libertar a Índia do domínio britânico foi um autêntico barril de pólvora, desencadeando uma série de eventos que mudariam para sempre o equilíbrio do poder no mundo. Muita gente não sabia como ele podia concretizar seus objetivos, mas Gandhi não deixara a si próprio outra escolha a não ser agir de acordo com a sua consciência. Não admitia outra possibilidade. Decisão foi a fonte do poder de John Kennedy ao enfrentar Nikita Khrushchev durante a tensa crise dos mísseis cubanos, evitando a Terceira Guerra Mundial. Decisão foi a fonte do poder de Martin Luther King, quando expressou de modo tão eloquente as frustrações e aspirações de um povo que nunca mais seria ignorado, e forçou o mundo a tomar conhecimento. Decisão foi a fonte da ascensão meteórica de Donald Trump ao topo do mundo das finanças, e também a fonte de sua queda devastadora. Foi também o poder que permitiu a Pete Rose maximizar suas possibilidades físicas para atingir a galeria da fama e que acabou por destruir o sonho de sua vida. As decisões atuam como fontes, tanto de problemas quanto de oportunidades e alegrias incríveis. Este é o poder que detona o processo de transformação do invisível ao visível. As verdadeiras decisões são os agentes catalisadores para converter nossos sonhos em realidade. O mais extraordinário nessa força, nesse poder, é que você já o possui. O ímpeto explosivo da decisão não é algo reservado apenas a uns poucos eleitos, com as credenciais certas, dinheiro,
O nome de família está disponível tanto ao trabalhador comum quanto ao rei. Está disponível para você agora, enquanto segura este livro. No instante seguinte, você poderá usar essa força poderosa que aguarda no seu interior, e para tanto basta reunir a coragem necessária para reivindicá-la. Será hoje o dia em que você finalmente decidirá de uma vez por todas que, como pessoa, é muito mais do que vem demonstrando. Será hoje o dia em que decidirá de uma vez por todas fazer sua vida coerente com a qualidade do seu espírito, proclamando: eu sou este aqui. E minha vida é esta. E isto vai ser o que vou fazer. Nada vai me impedir de atingir meu destino. Não serei privado do meu destino. Pense numa pessoa de intenso orgulho, uma jovem chamada Rosa Parks, que um dia, em 1955, tomou um ônibus em Montgomery, Alabama, e recusou-se a ceder o lugar a uma pessoa branca, como era legalmente obrigada. Seu modesto ato de desobediência civil desencadeou uma tempestade de controvérsias, e tornou-se um símbolo para as gerações seguintes. Foi o início do movimento de direitos civis, uma área de despertar de consciências em que ainda lutamos hoje, ao tentar redefinir os ideais de igualmente, oportunidade e justiça para todos os americanos, independente de raça, credo ou sexo. Estaria Rosa Parks pensando no futuro quando se recusou a ceder o lugar naquele ônibus? Teria um plano para modificar a estrutura da sociedade? É possível. Mas é mais provável que tenha sido compelida a agir assim graças à sua decisão de proceder segundo um padrão mais alto. E que efeito de enormes consequências teve a sua decisão? Se você está pensando, eu adoraria tomar decisões assim, mas experimentei verdadeiras tragédias, permita que eu lhe conte o exemplo de Ed Roberts. Ed é um homem comum, confinado numa cadeira de rodas, e que se tornou extraordinário graças à sua decisão de agir além de suas limitações. Ed está paralisado do pescoço para baixo desde os 14 anos. Usa um aparelho para respirar que ele aprendeu a controlar, contra todas as probabilidades, a fim de levar uma vida normal durante o dia, e passa todas as noites num pulmão de aço. Tendo lutado contra a polio, quase perdendo a vida por diversas vezes, poderia ter decidido focalizar seus interesses na própria dor, mas preferiu fazer uma diferença para os outros. Mas o que exatamente ele conseguiu fazer? Nos últimos 15 anos, sua decisão de lutar contra um mundo que costumava tratá-lo com condescendência, resultou em muitas melhorias da qualidade de vida dos deficientes. Enfrentando uma multidão de mitos acerca das possibilidades das pessoas que têm desafios físicos a vencer, Ed educou a opinião pública, e deu início a tudo, das rampas de acesso para cadeiras de rodas a áreas de estacionamento especiais e barras de apoio. Tornou-se o primeiro quadriplégico a se graduar na Universidade da Califórnia, Berkeley, vindo a assumir a posição de diretor do Departamento de Reabilitação do Estado da Califórnia, o primeiro deficiente a ocupar esse cargo. Ed Roberts é uma prova irrefutável de que o importante não é onde você começa, mas sim as decisões que toma sobre o lugar a que está determinado a alcançar. Todas as ações dele foram baseadas em um único, poderoso e engajado momento de decisão. O que você poderia fazer de sua vida se realmente decidisse? Muitas pessoas dizem: gostaria de tomar uma decisão assim, mas não sei como poderia mudar minha vida. Essas pessoas se deixam paralisar pelo medo de não saberem exatamente como transformar seus sonhos em realidade. Por isso, nunca tomam as decisões que poderiam transformar suas vidas nas obras-primas que merecem ser. Estou aqui para lhe dizer que não é importante inicialmente saber como vai criar um resultado. O importante é decidir que você encontrará um meio, não importa qual. Em Poder Sem Limites, mostrei o que chamo de a fórmula do supremo sucesso, um processo elementar para conseguir chegar onde você quer. Primeiro, decida o que deseja. Segundo, entre em ação. Terceiro, verifique o que está funcionando ou não. E quarto, mude seu enfoque até alcançar o que quer. Decidir produzir um resultado desencadeia os acontecimentos. Se você decidir o que quer, obrigar-se a entrar em ação, aprender com isso e mudar o enfoque, acabará por criar a impulsão necessária para atingir o resultado. Assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. No que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, há uma verdade elementar: assim que a pessoa se engaja definitivamente, a providência também entra em ação. Frase de Johann Wolfgang von Goethe. Se tomar decisões é tão simples e poderoso, então por que mais gente não segue o conselho da Nike para simplesmente fazer?
Penso que uma das razões mais simples é que a maioria de nós não reconhece o que significa tomar uma decisão de verdade. Não nos damos conta da força de mudança que uma decisão coerente e determinada cria. Parte do problema decorre do fato de termos usado por tanto tempo o termo decisão de uma forma ampla, até para descrever algo como uma lista de desejos. Em vez de tomar decisões, ficamos enunciando preferências. Tomar uma decisão, ao contrário de dizer, eu gostaria de deixar de fumar, é cortar qualquer outra possibilidade. Na verdade, a palavra decisão vem das raízes latinas, de, que significa origem, e cedere, que significa cortar. Tomar uma decisão verdadeira significa se comprometer em atingir um resultado, e cortar qualquer outra possibilidade. Quando você decide realmente que nunca mais fumará, acabou. Fim. Nem mais considera a possibilidade de fumar. Se você é uma das pessoas que já exerceram o poder de decisão desse modo, sabe exatamente de que estou falando. Um alcoólico sabe que, mesmo após anos de absoluta sobriedade, se ele cair na besteira de pensar que pode tomar um único gole, terá de começar tudo de novo. Após tomar uma verdadeira decisão, inclusive uma que tenha sido difícil, a maioria de nós sente um imenso alívio. Finalmente saltamos a barreira. E todos sabemos como é bom ter um objetivo claro e incontestável. Este tipo de clareza lhe dá poder. Com clareza, você pode produzir os resultados que realmente deseja para a sua vida. O desafio para a maioria de nós é que não tomamos uma decisão há tanto tempo que esquecemos qual é a sensação que proporciona. Ficamos com os músculos de tomar decisão atrofiados. Algumas pessoas chegam até a sofrer para decidir o que vão querer comer no jantar. Mas como fortalecer esses músculos? Exercitando-os. O melhor modo de tomar melhores decisões é tomar mais decisões. Certifique-se depois que aprende com cada uma, inclusive as que parecem não dar certo a curto prazo, elas proporcionarão distinções que são subsídios valiosos para fazer melhores avaliações, e assim poder tomar melhores decisões no futuro. A tomada de decisão, como qualquer outra técnica que você queira aperfeiçoar, melhora na medida em que a pratica com mais frequência. Quanto mais decisões você toma, mais percebe que está de fato no controle da sua vida. Você se sentirá tão ansioso para se defrontar com os desafios futuros, que verá como uma oportunidade para estabelecer novas distinções e passar sua vida para o nível seguinte. Tenho de enfatizar o poder e o valor de adquirir uma única distinção, uma única informação, que possa ser usada para mudar o curso da sua vida. Informação é poder, quando usada para agir, e um dos meus critérios para uma verdadeira decisão é que dela decorra a ação. O excitante é que nunca se sabe quando se vai conseguir a informação. A razão pela qual li mais de 700 livros, ouvi gravações e frequentei tantos seminários é ter compreendido o poder de uma única distinção. Pode estar na página seguinte, ou no próximo capítulo deste livro. Pode inclusive ser algo que você já saiba, mas que, por algum motivo, só agora absorve e começa a usar. Lembre-se de que a repetição é a mãe da perfeição. As distinções nos dão o poder de tomar melhores decisões, e, dessa forma, criar os resultados que desejamos. Não dispor de certas distinções pode nos causar grande dor. Por exemplo, muitas pessoas famosas em nossa cultura conseguiram realizar seus sonhos, mas não encontraram uma maneira de desfrutá-los. Recorrem às drogas, por não se sentirem realizados. Isso acontece porque lhes falta distinção entre realizar objetivos e viver os próprios valores, algo que você aprenderá a dominar nas páginas seguintes. Outra distinção que muita gente não tem, causa dor em seus relacionamentos com a regularidade. É uma distinção de regras, outro elemento essencial que vamos examinar em nossa jornada de autodescoberta. Às vezes não ter uma certa distinção pode lhe custar tudo. Quem corre todos os dias com vigor, e mesmo assim continua a ingerir alimentos gordurosos, entupindo as artérias, está cortejando ataques do coração. Durante a maior parte de minha vida, procurei o que o famoso especialista em negócios, Dr. Edward Deming, chama de conhecimento profundo. Para mim, conhecimento profundo é qualquer distinção, estratégia, convicção, habilidade ou instrumento que, no minuto em que o compreendermos, podemos utilizar para efetuarmos aumentos imediatos na qualidade de nossas vidas. Este livro e a minha vida foram dedicados a buscar o conhecimento profundo que tem aplicação universal, a fim de melhorar nossas vidas pessoais e profissionais. Penso constantemente em como comunicar esse conhecimento às pessoas,
por meios que lhes possibilite melhorar seus destinos mental, emocional, físico e financeiro. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Frase de Anthony Robbins. 3 decisões que você toma a cada momento de sua vida controlam o seu destino. Essas 3 decisões determinam o que notará, como se sentirá, o que fará, e em última análise, qual será a sua contribuição, e quem você se tornará. Se você não controla essas 3 decisões, não controla sua vida. Quando as controla, começa a esculpir sua experiência. As 3 decisões que controlam seu destino são: 1. Suas decisões sobre o que focalizar. 2. Suas decisões sobre o que as coisas significam para você. 3. Suas decisões sobre o que fazer para criar os resultados que deseja. Não é o que está acontecendo agora ou o que lhe aconteceu no passado que determina quem você se torna. Ao contrário, são suas decisões sobre o que vai focalizar, o que as coisas significam para você, e o que vai fazer a respeito que determinarão o seu supremo destino. Se alguém desfruta de mais sucesso que você em qualquer área, é porque está tomando essas 3 decisões de maneira diferente, em algum contexto ou situação. É evidente que Ed Roberts optou por focalizar algo diferente da maioria das pessoas em sua situação. Focalizou como poderia fazer uma diferença. Suas dificuldades físicas significaram um desafio para ele. Decidiu fazer algo que pudesse tornar a qualidade de vida para os outros em sua posição mais confortável. Empenhou-se de modo absoluto e total a moldar o ambiente, a fim de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas com desafios físicos. Não conheço fato mais encorajador que a inquestionável capacidade do homem para elevar sua vida através de um esforço consciente. Frase de Henry David Thoreau. Muitos não tomam de forma consciente a maioria das decisões, especialmente essas 3, que são cruciais. Assim fazendo, pagamos um preço alto. Na verdade, muitas pessoas vivem o que chamo de síndrome do Niágara. Acredito que a vida é como um rio, e que a maioria das criaturas salta no rio da vida sem ter decidido onde quer chegar. Assim, logo são apanhadas pela correnteza, dos acontecimentos, dos medos, dos desafios. Quando chegam a bifurcações, não decidem conscientemente para onde querem ir, ou qual a direção certa em seu caso. Apenas seguem o fluxo. Tornam-se uma parte da massa de gente que se deixa dirigir pelo ambiente, e não por seus próprios valores. Como resultado, sentem que perderam o controle. Permanecem nesse estado inconsciente até o dia em que o barulho da água as desperta, e descobrem que estão a 2 metros da cachoeira do Niágara, num barco sem remos. Vão cair. Às vezes é um tombo emocional. Outras vezes, físico. Pode ser também financeiro. É bem provável que sejam quais forem os desafios que você tem em sua vida atualmente, poderiam ter sido evitados por melhores decisões tomadas rio acima. Como inverter a situação se formos apanhados pela correnteza do rio impetuoso? Ou enfiando os remos na água e começando a remar como louco na direção contrária, ou decidindo planejar com antecedência. Determine um curso para onde deseja ir, e tenha um plano ou mapa, a fim de poder tomar decisões de qualidade pelo caminho. Talvez você possa nunca ter pensado a respeito, mas seu cérebro já desenvolveu um sistema interno para tomar decisões. Atua como uma força invisível, dirigindo todos os seus pensamentos, ações e sentimentos, tanto bons quanto maus, a cada momento de sua vida. Controla como você avalia tudo em sua vida, e é em grande parte dirigido pelo seu subconsciente. O assustador é que a maioria das pessoas nunca aciona conscientemente esse sistema. Ao contrário, vai sendo instalado através dos anos por fontes tão diversas como os pais, colegas, professores, televisão, anunciantes e a cultura em geral. Este sistema é compreendido por 5 elementos. 1. Suas convicções básicas e regras inconscientes. 2. Seus valores de vida. 3. Suas referências. 4. As perguntas habituais que você faz a si próprio. E 5. Os estados emocionais que experimenta a cada momento. O relacionamento sinérgico desses 5 elementos exerce uma força que é responsável por impulsioná-lo, ou detê-lo, agir, levando-o a antecipar ou se preocupar com o futuro, fazendo com que se sinta amado ou rejeitado, e ditando seu nível de sucesso e felicidade. Determina por que você faz o que faz, e por que não faz certas coisas que sabe que precisa fazer. Mudando qualquer um desses 5 elementos, quer seja uma convicção básica ou uma regra, um valor, uma referência, uma pergunta ou um estado emocional, você poderá produzir imediatamente uma mudança poderosa e concreta em sua vida.
Mais importante, você estará combatendo a causa em vez dos efeitos. Lembre-se de que, se estiver comendo em excesso com regularidade, a verdadeira causa geralmente é um problema de valores ou convicções, e não um problema com a comida em si. Neste livro, passo a passo, eu o conduzirei na descoberta de como o seu sistema central de tomada de decisões é construído, e você fará mudanças simples para torná-lo consistente com os seus desejos, em vez de continuar a ser controlado pelo seu condicionamento passado. Está prestes a embarcar numa fascinante jornada de descoberta, para saber quem você é, e o que realmente o leva a fazer o que faz. Com essas distinções de poder, você será capaz de compreender o sistema de tomada de decisão que seus companheiros de trabalho, seu cônjuge, e outros entes queridos estão usando. Finalmente será capaz de compreender também o fascinante comportamento deles. A boa notícia é que podemos nos sobrepor a esse sistema, tomando decisões conscientes em qualquer momento de nossas vidas. Não temos que permitir que a programação do passado controle o presente e o futuro. Com este livro, você pode reinventar a si próprio, organizando sistematicamente suas convicções e valores, de um modo que o impulsione na direção do desígnio de sua vida. Não me desencorajo, porque cada tentativa errada descartada é outro passo à frente. Frase de Thomas Edison. Há um último impedimento para realmente utilizar o poder de decisão. Temos que vencer o medo de tomar a decisão errada. Não há dúvida de que você tomará decisões erradas ao longo de sua vida. Você vai errar. Sei que eu não tomei só decisões certas no meu caminho. Longe disso. Mas também não esperava por isso. Tampouco tomarei sempre decisões certas no futuro. Não importa quais sejam minhas decisões, estou determinado a ser flexível, verificar as consequências, aprender com elas, e usá-las como lições que me ajudarão a tomar melhores decisões no futuro. Lembre-se de que o sucesso na verdade é o resultado do bom julgamento. O bom julgamento é o resultado da experiência, e a experiência muitas vezes é resultado do mau julgamento. As experiências aparentemente ruins ou dolorosas às vezes são as mais importantes. Quando as pessoas vencem, tendem a festejar, e quando falham, tendem a refletir, e começam a fazer novas distinções, que aumentarão a qualidade de suas vidas. Devemos nos empenhar em aprender com os nossos erros, em vez de nos afligirmos, ou estaremos destinados a cometer os mesmos erros no futuro. Por mais importante que seja a experiência pessoal, pense como é valioso também ter um modelo, alguém que já navegou pela corredeiras antes, e tem um bom mapa para você seguir. Você pode ter um modelo para suas finanças, um modelo para os relacionamentos, saúde, profissão, ou para qualquer aspecto da sua vida que esteja aprendendo a dominar. Os modelos podem poupá-lo de anos de dor, e impedir que caia na cachoeira. Haverá ocasiões em que estará sozinho no rio, e terá que tomar decisões importantes por conta própria. A boa notícia é que se estiver disposto a aprender com a experiência, até mesmo momentos que pode classificar como difíceis tornam-se importantes, por propiciarem informação valiosa, distinções essenciais, que você usará para tomar melhores decisões no futuro. Na verdade, qualquer pessoa bem-sucedida que você conhece lhe dirá, se for sincera, que a razão de seu sucesso é ter tomado mais decisões ruins que você. Nos seminários, há sempre quem pergunte quanto tempo se leva para dominar essa técnica. Minha resposta imediata é, quanto tempo você quer que leve? Se você entra em ação 10 vezes por dia, e tem as experiências de aprendizado proporcionais, enquanto outra pessoa exercita uma nova habilidade uma vez por mês, você terá 10 meses de experiência num dia, e em breve dominará o que faz. Ironicamente, pode vir a ser chamado de talentoso e afortunado. Tornei-me um excelente orador porque, em vez de uma vez por semana, estava disposto a falar 3 vezes por dia para quem quisesse me ouvir. Enquanto outros na minha organização tinham 48 compromissos para falar em público por ano, eu tinha um número similar em 2 semanas. Dentro de um mês, isto significava 2 anos de experiência. E dentro de um ano, eram décadas de oportunidade para crescer. O pessoal que trabalhava comigo comentava como eu tinha sorte por ter esse talento inato. Tentei explicar o que estou dizendo agora. O domínio leva o tempo que você quiser. A propósito, todos os meus discursos eram bons? Longe disso. Mas com toda a certeza eu aprendi com cada experiência, e de um modo ou de outro fui melhorando até que, em muito pouco tempo, era capaz de entrar numa sala e me fazer entender por gente de todos os escalões da vida. Não importa o quão preparado você seja,
Há uma coisa que eu posso garantir com toda a certeza: se estiver no rio da vida, é provável que vá bater em algumas pedras. Dizer isso não é ser negativo, é ser acurado. Quando isso acontece, em vez de se castigar pelo fracasso, lembre-se de que não há fracassos na vida. Há apenas resultados. Se não conseguiu os resultados que queria, aprenda com experiência, para que no futuro tenha referências para tomar melhores decisões. Ou nós encontramos um caminho, ou abrimos um. Frase de Aníbal. Uma das decisões mais importantes que você pode tomar para assegurar sua felicidade a longo prazo é decidir aproveitar o que quer que a vida lhe dê no momento. A verdade é que não há nada que não possa realizar, se 1. Decide com clareza o que está absolutamente empenhado em alcançar. 2. Está disposto a empreender uma ação maciça. 3. Observa o que está dando certo e o que não está. E 4. Continua a mudar o enfoque até conseguir o que quer, aproveitando o que a vida lhe der ao longo do caminho. Qualquer pessoa que teve êxito em grande escala deu esses 4 passos, e seguiu a fórmula do supremo sucesso. Uma das minhas favoritas histórias do supremo sucesso é do Sr. Soichiro Honda, fundador da corporação que traz o seu nome. Como todas as companhias, independente de seu tamanho, a Honda começou com uma decisão e um desejo apaixonado de produzir um resultado. Em 1938, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Honda pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho à Toyota Corporation, e por isso trabalhou dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de produzir o resultado. Chegou inclusive a penhorar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão, e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da firma. Voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo a risada de deboche dos professores e colegas, quando comentavam como eram absurdos seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a focalizar seu objetivo. Até que por fim, após mais 2 anos, a Toyota deu ao Sr. Honda o contrato com que ele sonhava. Sua paixão e convicção deram certo, porque ele sabia o que queria, entrou em ação, observou seu trabalho, e foi mudando o foco até conseguir o que desejava. Surgiu então um novo problema. O governo japonês se preparava para a guerra, e negou a Honda o concreto de que precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu? Focalizou a injustiça da situação? Achou que isso significava a morte do seu sonho? Absolutamente não. Mais uma vez, Honda decidiu utilizar a experiência, e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto, e a fábrica foi construída. Durante a guerra, foi bombardeada 2 vezes, ficando destruída grande parte das instalações. A reação de Honda? Imediatamente convocou sua equipe, e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisava para o seu processo industrial, matéria-prima que naquele tempo não era disponível no Japão. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a fábrica. Honda decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava e tinha paixão pelo que fazia. Possuía uma grande estratégia. Agia com determinação. Mudava sempre de foco, mas ainda assim não produzia os resultados porque se empenhava. Decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão, e o Sr. Honda não podia sequer sair no seu carro para comprar comida para a família. Em desespero, adaptou um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que eles construíssem aquelas bicicletas motorizadas. Um após outro, todos foram sendo atendidos, até que ele ficou sem motores. Decidiu então construir uma fábrica para produzir os motores para sua nova invenção, mas não dispunha do capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi apelar para os 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão, escrevendo a cada um deles uma carta pessoal. Disse-lhes como podiam desempenhar um papel na revitalização do Japão através da mobilidade do seu invento, e convenceu 5.000 a adiantarem o capital de que necessitava. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados, por ser grande e pesado.
Ele fez um ajustamento final, e criou uma versão muito mais leve, e em escala reduzida de sua bicicleta motorizada. Tornou-se um sucesso da noite para o dia, e valeu uma recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar suas motos para a Europa e Estados Unidos, prosseguindo nos anos 70 com os carros que se tornaram tão populares. Hoje, a Honda Corporation emprega mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos e Japão, e é considerada como um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, ultrapassando todos os demais, exceto a Toyota, nos Estados Unidos. Isso aconteceu porque um homem compreendeu o valor de uma decisão vigorosa, a servir de base para a ação, não importa em que condições, numa base contínua. Honda certamente sabia que às vezes, quando se torna uma decisão, e se age, pode parecer a curto prazo que não está funcionando. Para ter êxito, precisamos ter um foco a longo prazo. A maioria dos desafios que enfrentamos na vida, como ceder constantemente à tentação de comer demais, beber, ou fumar, nasce de um foco a curto prazo. Sucesso e fracasso não são experiências que ocorram da noite para o dia. São sempre as pequenas decisões ao longo do caminho que fazem com que as pessoas fracassem. É o fracasso em persistir. É o fracasso em agir. É o fracasso em administrar nossos estados mentais e emocionais. É o fracasso em controlar aquilo que focalizamos. Da mesma forma, o sucesso é o resultado de pequenas decisões. Decidir se empenhar por um padrão mais elevado, decidir contribuir, decidir alimentar sua mente, em vez de permitir que o ambiente o controle. Essas pequenas decisões criam a experiência de vida que chamamos de sucesso. Nenhum indivíduo ou organização conseguiu atingir o sucesso com um foco de curto prazo. A bola de cristal rachou. Aqui estão avisos de rejeição recebidos por livros famosos e incrivelmente bem-sucedidos. Revolução dos Bichos, de George Orwell. É impossível vender histórias de animais nos Estados Unidos. O Diário de Anne Frank, de Anne Frank. A garota não tem, ao que me parece, uma percepção especial ou sentimento que eleve este livro acima do nível de curiosidade. O Senhor das Moscas, de William Golding. Não nos parece que o Senhor tenha tido pleno sucesso no desenvolvimento de uma ideia promissora. O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Para o seu próprio bem, não publique este livro. Sede de Viver, de Evanston. Um romance longo e monótono sobre um pintor. Em escala nacional, a maior parte dos desafios que atualmente enfrentamos resulta de não termos pensado nas consequências potenciais das decisões que tomamos. Nossas crises, o escândalo das associações de poupança e empréstimo, o desafio da balança comercial, o déficit orçamentário, as deficiências educacionais, o problema do álcool e das drogas, tudo é o resultado de um pensamento a curto prazo. Trata-se da síndrome do Niágara na potência máxima. Enquanto você vai descendo o rio preocupado com a próxima pedra onde poderá bater, não vê, ou não pode ver, à frente o bastante para evitar a cachoeira. Como sociedade, nosso foco é na gratificação instantânea a tal ponto que soluções a curto prazo com frequência se transformam em problemas a longo prazo. Nossos filhos têm problemas sem prestar atenção na escola, pelo tempo suficiente para pensar, memorizar e aprender, em parte por serem viciados em gratificações instantâneas da constante exposição a coisas como games, comerciais de TV e a internet. Como nação, temos o maior número de crianças com excesso de peso na história, por causa da nossa busca incansável da solução rápida, comida rápida, fast food, pudins instantâneos e bolos feitos no micro-ondas. Também nos negócios, esse tipo de foco a curto prazo pode ser fatal. Toda a controvérsia cercando o desastre do petroleiro Valdez, da Exxon, poderia ser evitada, caso fosse tomada uma pequena decisão. A Exxon poderia ter guarnecido seus petroleiros com cascos duplos, uma decisão preventiva que teria impedido o derramamento de petróleo em caso de colisão. Mas a companhia preferiu não fazê-lo, pensando no impacto imediato, em vez de pensar no impacto de longo prazo no seu balanço. Por causa da colisão e consequente derramamento, a Exxon é responsável pelo pagamento da colossal quantia de 1,1 bilhão de dólares. Ao ser escrito este livro, a Exxon ainda discutia ações judiciais, que podem fazer crescer a cifra, como alguma compensação pelo devastador dano econômico que causou, para não falar na incomensurável destruição ecológica no Alasca e áreas vizinhas.
Decidir se empenhar por resultados a longo prazo, em vez de soluções de curto prazo, é uma decisão tão importante quanto qualquer outra que você venha a tomar em sua vida. Deixar de fazê-lo pode causar não apenas muita dor financeira ou social, e às vezes até a maior dor pessoal. Um rapaz, de quem você talvez já tenha ouvido falar, largou a escola secundária porque decidiu que não ia esperar mais para seguir seu sonho de se tornar um músico famoso. Mas seus sonhos não se tornaram realidade bastante depressa. Na verdade, quando ele estava com 22 anos, receou ter tomado a decisão errada, achando que ninguém jamais gostaria de sua música. Tocava em bares, estava completamente quebrado, e dormia em lavanderias automáticas, porque não tinha mais casa. A única coisa que o segurava era seu relacionamento romântico. Foi então que a namorada decidiu deixá-lo, e quando o fez, empurrou-o de vez para o abismo. Imediatamente focalizou que nunca mais acharia outra mulher tão bonita. Isso significava que sua vida terminara, e assim pensou em cometer suicídio. Por sorte, ao tomar essa decisão, reconsiderou suas opções, e resolveu internar-se numa instituição mental. O tempo ali passado lhe deu novas referências sobre quais eram mesmo os verdadeiros problemas. Mais tarde, lembrou que dissera, nunca mais chegarei a um ponto tão baixo. E declara agora, foi uma das melhores coisas que já fiz, porque não senti mais pena de mim mesmo. Qualquer problema que me acontecera, não era nada comparado com o que vi outras pessoas passarem. Ele renovou seu empenho, e buscou o sonho a longo prazo, e acabou por ter tudo o que desejava. Seu nome? Billy Joel. Chefe, David Vittori. Playboy Entrevista, Billy Joel. Chicago, Playboy, maio de 1982. Você pode imaginar que esse homem, a quem milhões de fãs amam, e com quem a supermodelo Christy Brinkley se casou, tem um dia se preocupado com a qualidade da sua música, ou encontrar uma garota que fosse tão bonita quanto sua antiga namorada. O fato a ser lembrado é que o que parecia impossível a curto prazo transformou-se em um fenomenal exemplo de sucesso e felicidade a longo prazo. Billy Joel foi capaz de sair de sua depressão através das 3 decisões que todos nós controlamos a cada momento das nossas vidas: o que focalizar, o que significam as coisas, e o que fazer, a despeito dos desafios que parecem nos limitar. Levantou seus padrões, sustentou-os com novas convicções, e implementou as estratégias que sabia que tinha de implementar. Uma convicção que me ajuda em tempos extremamente difíceis é a seguinte: a demora de Deus não é uma negativa. Com frequência, o que parece impossível a curto prazo torna-se muito possível a longo prazo, se você persistir. Para ter êxito, precisamos nos disciplinar a pensar consistentemente a longo prazo. Uma metáfora que uso para me fazer lembrar disso é a comparação dos altos e baixos da vida com a variação das estações. Nenhuma estação dura para sempre, porque tudo na vida é um ciclo de plantar, colher, descansar e renovar. O inverno não é infinito. Mesmo que você esteja enfrentando desafios hoje, não pode desistir à chegada da primavera. Para algumas pessoas, o inverno significa hibernação, para outras, significa andar de esqui e tobogã. Sempre se pode esperar pela mudança de estação, mas por que então não fazer desta uma época de boas lembranças? Dominar o poder da decisão. Para terminar, permita-me dar 6 indicações rápidas para ajudá-lo a dominar o poder da decisão, o poder que molda sua experiência de vida, a cada momento em que a vive. Primeira, lembre o verdadeiro poder de tomar decisões. É um instrumento que você pode usar a qualquer momento. No instante em que é tomada uma nova decisão, entra em movimento uma nova causa, efeito, direção e destinação para a sua vida. Literalmente, você começa a mudar sua existência no momento em que toma uma nova decisão. Lembre-se disso, quando começar a se sentir sufocado, ou achar que não tem opções, ou quando as coisas estiverem acontecendo com você. Você é capaz de mudar tudo, se parar e decidir fazê-lo. Lembre-se de que uma verdadeira decisão é medida pelo fato de você ter agido. Se não há ação, você não decidiu realmente. Segunda, compreenda que o passo mais difícil para conseguir alguma coisa é empenhar-se de fato, uma decisão verdadeira. Realizar aquilo a que você se comprometeu, muitas vezes, é mais fácil que a decisão em si, e assim tome suas decisões com inteligência, mas depressa. Não se demore a vida toda a debater como fazer ou se fazer.
Estudos têm demonstrado que as pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões depressa porque não têm dúvidas a respeito dos seus valores e do que realmente desejam para suas vidas. Os mesmos estudos mostram que são lentas para mudar suas decisões, se é que as mudam. Por outro lado, as pessoas que fracassam usualmente tomam suas decisões devagar, e mudam de ideia depressa, sempre pulando para frente e para trás. Decida-se. Compreenda que a tomada de decisão é um tipo de ação por si só, de modo que uma boa definição para decisão seria agir em cima da informação. Você sabe quando tomou verdadeiramente uma decisão quando uma ação decorre dela. Torna-se uma causa posta em movimento. Com frequência, como resultado de uma decisão, consegue-se atingir objetivos maiores. Uma regra importante que estabeleci para mim mesmo é nunca deixar a cena de uma decisão, sem primeiro realizar uma ação específica para sua realização. Terceira, tome decisões com frequência. Quanto mais decisões você toma, melhores elas são. Os músculos se fortalecem com o uso, e o mesmo acontece com os seus músculos de tomar decisões. Libere seu poder agora mesmo, tomando alguma decisão que vem adiando. Não vai acreditar na energia e na animação que isso criará em sua vida. Quarta, aprenda com suas decisões. Não há como negar. Às vezes você vai estragar tudo, independente do que faça. E quando acontecer o inevitável, em vez de punir-se, aprenda algo. Pergunte a si próprio, o que há de bom nisso tudo? O que posso aprender com o que aconteceu? Esse fracasso poderá ser uma dádiva maravilhosa disfarçada, se você usá-lo para tomar decisões melhores no futuro. Em vez do foco no revés de curto prazo, focalize em aprender lições que possam poupar-lhe tempo, dinheiro ou dor, e que lhe deem a capacidade de vencer no futuro. Quinta, comprometa-se com suas decisões, mas seja flexível na execução. Uma vez que decidiu o que quer ser como pessoa, por exemplo, não fique imobilizado pensando em como chegar lá. É o fim que interessa. Com frequência, ao decidir o que querem para si, as pessoas escolhem a melhor rota que conhecem na época. Elas fazem um mapa, mas não permanecem abertas para rotas alternativas. Não seja rígido. Cultive a arte da flexibilidade. Sexta, desfrute tomar decisões. Você deve saber que a qualquer momento uma decisão pode mudar o curso de sua vida para sempre. A pessoa que está atrás de você na fila, ou sentada ao seu lado no avião, o próximo telefonema que você dá ou recebe, o próximo filme, livro ou página que virá, qualquer uma dessas coisas poderá fazer com que as comportas se abram, e todas as coisas pelas quais você esperava se encaixem nos respectivos lugares. Se você realmente quer que sua vida seja passional, precisa viver com essa atitude de expectativa. Anos atrás, tomei o que parecia na ocasião uma pequena decisão, e que moldou vigorosamente minha vida. Decidi fazer um seminário em Denver, no Colorado. Essa decisão me fez conhecer uma moça chamada Becky. Seu sobrenome agora é Robbins, e ela é uma das maiores dádivas da minha vida. Nessa mesma viagem, decidi escrever meu primeiro livro, que já foi publicado em 11 idiomas. Poucos dias mais tarde, decidi conduzir um seminário no Texas. Depois de trabalhar uma semana para realizar todo o programa, o promotor não me pagou pelo evento, fugiu da cidade. A pessoa óbvia com quem conversar era a agente de relações públicas que ele contratara e que estava passando pela mesma situação que eu. Esta mulher tornou-se minha agente literária e me ajudou a publicar o primeiro livro. Como resultado, tenho o privilégio de compartilhar essa história com você hoje. Em outra ocasião, decidi arranjar um sócio para os meus negócios. Não investigar o seu caráter antecipadamente foi uma má decisão da minha parte. Dentro de um ano, ele se apropriara de $250.000, e jogara minha firma em um vermelho de $758.000, enquanto eu excursionava por toda parte, fazendo mais de 200 seminários. Tive a sorte, contudo, de aprender com minha decisão ruim, e tomei uma melhor. A despeito do conselho de todos os peritos que me cercavam, de que o único modo de sobreviver seria declarando a falência, decidi encontrar um meio de dar a volta por cima, e criei um dos maiores sucessos da minha vida. Fiz minha companhia ascender a um novo nível, e o que aprendi com aquela experiência, não apenas criou meu sucesso comercial a longo prazo, como também proporcionou muitas das distinções para o condicionamento neuroassociativo TM, e tecnologias do destino TM. A vida é uma aventura ousada, ou nada. Frase de Helen Keller. Qual é, então, a distinção mais importante a tirar deste capítulo?
Saiba que são suas decisões, e não suas condições, que determinam seu destino. Antes que aprendamos a tecnologia para mudar como se pensa e como se sente cada dia de sua vida, quero que você se lembre que, em última análise, tudo que leu neste livro é inútil. Todo outro livro que você já leu, ou gravação que ouviu, ou seminário a que compareceu, tudo é inútil. A menos que você decida usar o que aprendeu. Lembre-se de que uma decisão verdadeiramente comprometida é a força que muda a sua vida. É um poder que estará disponível para você a qualquer momento em que resolver usá-lo. Prove a si próprio que você decidiu agora. Tome uma, ou duas decisões, dessas que vinha protelando há muito tempo. Escolha uma fácil e outra um pouco mais difícil. Mostre a si próprio aquilo que é capaz de fazer. Agora, neste exato momento. Pare. Tome pelo menos uma decisão bem definida, aquela que vem protelando há muito tempo. Tome a primeira medida no sentido de realizá-la, e não a abandone. Ao fazer isto, estará exercitando um músculo que lhe dará a vontade para mudar toda a sua vida. Você e eu, sabemos que haverá desafios no seu futuro, mas como Lech Walesa, e as pessoas da Europa Oriental aprenderam, se você decidiu transpor o muro, é capaz de galgá-lo, e romper pelo meio, escavar um túnel por baixo, ou ainda encontrar uma porta. Não importa quanto tempo o muro esteja ali, nada tem o poder de resistir à força continuada de seres humanos que decidiram persistir até que caia. O espírito humano é verdadeiramente inconquistável. Mas a vontade de vencer, a vontade de obter sucesso, de moldar a própria vida, de assumir o controle, só pode ser aproveitada quando você decide o que quer, e crê que nenhum desafio, nenhum problema, nenhum obstáculo poderá detê-lo. Quando você decidir isso, sua vida passará a ser formulada não pelas condições, mas por suas decisões, e neste instante, ela mudará para sempre, e você poderá assumir o controle dela.